Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindas para você que está vivendo ao vivo aqui pelo Instagram e pelo Facebook e também para quem vai ver essa gravação aqui nas redes sociais também no meu canal do YouTube, o Cris Vieira. Hoje a gente está... Oi, Glorinha, boa noite, querida. A gente está falando essa semana sobre autoconhecimento, porque é um assunto que eu gosto muito de falar, porque eu acredito de verdade que quando a gente se conhece de verdade profundamente, a gente estabelece melhores relações com a gente mesmo em primeiro lugar e depois com os outros, com todas as pessoas que nos cercam, tá bom? Obrigada, Glorinha. E a gente está falando, eu estou falando, na verdade, já há algumas semanas sobre a maternidade, sobre as transformações que acontecem na maternidade com a gente enquanto mulher, né? Depois que a gente... Oi, Verinha, boa noite, querida, que bom te ver aqui, né? Eu tô falando essas semanas sobre essa nossa busca da identidade, busca da identidade da gente enquanto mulher, depois que a gente se torna mãe, né? Porque é uma transformação. A maternidade, ela é uma transformação. Ela é uma transformação da gente, de quem a gente era e de quem a gente passa a ser depois que a gente tem filhos. Só que a gente passa a ser uma outra pessoa, sendo a mesma pessoa, exercendo mais um papel, né? Então, algumas coisas, por exemplo, que faziam sentido antes da gente ser mãe, passam a não ter tanto sentido depois. E algumas coisas que a gente não valorizava tanto passam a ter muito valor depois da maternidade. Então, é importante a gente ter esse nosso encontro com a nossa identidade de quem a gente era antes de ser mãe, né? Porque muitas vezes a gente passa a vida inteira, tá? E é muito comum, gente. Eu falei pra vocês, eu fui fazer o meu primeiro processo de autoconhecimento, eu tava prestes a fazer 30 anos, né? Então é comum que a gente passe a vida inteira da gente fugindo de nós mesmas. A grande verdade é que a gente foge do nosso autoconhecimento, porque o autoconhecimento, ele é trabalhoso, né? Ele é um trabalho árduo mesmo, assim, né? Assim, você tem que desenvolver constantemente. E muitas vezes a gente foge dele por medo, por não saber a importância dele, né? Então, nessa fuga que a gente passa, né, assim que atravessa, muitas vezes a gente acha que se conhece, mas no fundo, a gente não se conhece. Porque a gente acha que a gente sabendo qual é a comida que a gente mais gosta, qual a cor que a gente mais gosta, a música que a gente mais gosta, as pessoas que a gente mais gosta, a gente acha que isso, na verdade, é autoconhecimento, né? É um pouco, faz parte do autoconhecimento, mas tem questões que estão muito mais ligadas, né? Que a gente não exterioriza. Então, na verdade, a gente acha que a gente se conhece, mas a gente não se conhece tão profundamente assim. E então a gente tem que saber, na verdade, quem a gente é e quem a gente era antes de ser mãe. Para a gente poder entrar em contato com essa nova mulher, com essa mulher que se transformou, a gente precisa identificar primeiro o que foi transformado. O que foi transformado? O que foi quem eu era antes, né? Quem era a mulher antes de ser mãe, né? Então, como eu estava falando, tem coisas que perdem o sentido, né? Por exemplo, quais eram os meus maiores sonhos antes de ser mãe? Quais eram os seus maiores sonhos antes de ser mãe? E quais são os meus maiores sonhos agora? E quais são os seus maiores sonhos agora? Eu tenho uma história muito interessante para contar sobre isso. Há muitos anos atrás, 25 anos atrás, eu conheci um cara. Oi, Fabiola, boa noite, querida. Bom te ver aqui.
Então, há 25 anos, eu conheci um cara que, inclusive, eu perdi o contato dele, porque naquela época não tinha internet, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje, né? E como o nome dele é um nome muito comum, Francisco Borges, eu não tenho mais o contato dele. Eu mudei de telefone, ele também, e a gente perdeu o contato. Mas esse cara que eu conheci por uma questão profissional do meu primeiro marido, né? Ele me fez uma vez uma pergunta que foi o primeiro grande choque que eu tive na minha vida, assim, né, em relação ao autoconhecimento. Porque o Francisco, a gente conversando, ele perguntou para mim quais eram, qual era o meu maior sonho, quais eram os meus maiores sonhos. Essa pergunta ele fez. Aí eu falei, eu quero ter uma casa grande para os meninos poderem brincar, correr com piscina. Aí, com piscina eu já tinha. Mas eu quero uma casa maior para os meninos poderem brincar, correr com um campo de futebol, que eles gostam de jogar futebol, não sei o quê. Eu quero ter um carro maior, porque, né, as crianças estão aumentando. Eu estava grávida do meu filho, dos meninos mais novos, né? Do Guilherme. E aí ele perguntou, tá, mas quais são os seus maiores sonhos? Eu falei, então, é uma casa grande, é um carro grande, é a gente. Aí ele, tá, isso são sonhos familiares. Eu quero saber os seus maiores sonhos. Eu digo, mas são esses os meus sonhos? Ele falou, não, Cris, mas você não está entendendo. Quais são os seus maiores sonhos? Os seus sonhos pessoais. Eu digo, os meus sonhos pessoais são ter uma casa grande e um carro grande. E ele riu e olhou e falou assim, você não está entendendo. Eu falei, quem não está entendendo é você. E ele disse, Crisba, quais são os teus? Se tu não tivesse filhos, quais eram os teus maiores sonhos? Aí eu, como assim? Mas eu tenho filhos e agora eu só sonho com isso. Ele, não. Quais são os teus sonhos que não incluem a tua família, igual que não incluem teus filhos? E foi aí que eu percebi que eu não tinha. Eu não tinha sonhos pessoais. Eu não tinha nada que eu quisesse naquele momento que não incluísse todo mundo, né? Então, quando eu digo para vocês a importância da gente saber quais eram os sonhos que a gente tinha antes de ser mãe, né? Ele fala muito sobre a gente. Porque depois que a gente é mãe, os nossos sonhos podem mudar e podem não mudar. É quando a gente entra naquele processo de questionar se, após a maternidade, eu quero continuar trabalhando onde eu trabalho, se eu quero mudar a minha forma de trabalhar, se eu quero ser mãe em tempo integral. Mas como é que eu vou responder essas perguntas se eu não... Oi, Perlinha, boa noite, querida. Então, como é que eu vou responder essas perguntas se eu nem mesmo refletir sobre isso? Quais são os meus sonhos enquanto pessoa única nesse universo? Se eu não tivesse filhos, se eu não fosse mãe, se eu não fosse, de repente, casada, quais eram os meus sonhos? Quais são os meus sonhos enquanto pessoa, enquanto mulher? Então, a partir do momento que eu sei quais são os meus sonhos, ou no caso, se você já é mãe, quais eram os seus sonhos antes de você ser mãe, isso é um processo de autoconhecimento. Porque quando a gente se transforma em mãe, muita coisa deixa de fazer sentido. Outras coisas adquirem um novo sentido. Mas eu só posso fazer escolhas se eu sei exatamente quem eu sou e o que eu quero. Faz sentido isso para vocês? Então, quando eu falo do autoconhecimento, né, da importância da gente se conhecer, da gente se reconhecer, da gente se reconectar com a nossa identidade, tá? Enquanto mulheres, enquanto pessoas que nós somos individualmente, eu estou falando disso, né? Da gente saber exatamente o que faz sentido pra gente poder fazer escolhas, né? Pessoais, profissionais e familiares. E olha só, essas escolhas muitas vezes, né? Essa nossa busca pela nossa identidade, ela interfere inclusive nas relações que a gente estabelece em torno da gente.
tá? Se você é mãe, se você é mulher e você é casada, se você tem um companheiro ou uma companheira, essa nossa visão de nós mesmos interfere inclusive nas relações que a gente estabelece com a pessoa que a gente divide a nossa vida, né? Porque depois que a gente se torna mãe, muita coisa muda dentro da gente. Parece que a gente vira assim uma leoa, sabe, um senso de proteção muito grande. Algumas coisas mudam no nosso relacionamento e quando você anteriormente era uma pessoa indecisa ou uma pessoa medrosa, a maternidade vai potencializar alguns medos e vai potencializar algumas inseguranças, se você já tinha. Se você já era uma pessoa ousada, se você já era uma pessoa corajosa, se você já era uma pessoa assertiva, a maternidade vai potencializar essa tua maneira de ser também, né? E isso interfere, inclusive, na relação que você tem com o seu parceiro ou com a sua parceira. Porque se você está potencializando medo e dor e insegurança, você vai trazer isso para o teu relacionamento. E se você está potencializando segurança, assertividade e ousadia, isso também vai interferir, né, no seu relacionamento. Então, é essa história, né, é esse olhar que eu quero trazer da importância do autoconhecimento para a gente, enquanto mulher. Então, hoje eu queria abordar esse aspecto de quem a gente era antes. Quem você era antes. Oi, Ana! Boa noite, querida. Que bom te ver aqui. Então, o que hoje eu queria trazer o olhar era para esse aspecto, né? Quem eu era antes de ser mãe? Quais eram os meus sonhos antes de ser mãe? Que ser era eu? O que eu queria antes de me tornar mãe? Né? Quando a gente olha para quem a gente era, na nossa essência, na nossa infância, na nossa adolescência, quais os sonhos que a gente tinha, o que a gente queria para a nossa vida, a gente tem uma base para olhar quem a gente é hoje. E para trazer, para finalizar a nossa live, eu gostaria de trazer para vocês uma música extremamente significativa para mim. Não só como música, mas porque ela é uma letra muito linda mesmo. Eu mandei, olha só, vou dedurar aqui a minha idade, mas todo mundo sabe mesmo, não escondo. Mas quando eu fiz 30 anos, que foi logo depois que eu fiz esse processo, o meu primeiro processo de autoconhecimento, eu mandei eu mandei um e-mail para todos os meus amigos naquele tempo, né? Já era moderno, já tinha e-mail. Eu mandei um e-mail para todos os meus amigos com a letra dessa música e falei: é meu aniversário e essa música me fez refletir. Quando eu fiz 40 anos, 10 anos depois, eu mandei a letra dessa música por WhatsApp. Né, já tinha WhatsApp. Quando eu fiz 40 anos, eu mandei essa mesma letra de música, só que eu já tinha um novo olhar para ela, para todos os meus amigos. Aí, Mário, Catiane, boa noite, sejam bem-vindos. Então, eu quero trazer essa letra porque ela é muito representativa para mim. E eu vou ler, né, porque ela é, na verdade, um grande poema. O nome dessa música é A Lista, do Oswaldo Montenegro. E ele fala assim: faça uma lista dos grandes amigos. Quem você mais via há 10 anos atrás? Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Faça uma lista dos seus sonhos, dos sonhos que tinha. Quantos você desistiu de sonhar? Quantos amores jurados para sempre? Quantos você conseguiu preservar? Onde você ainda se reconhece? Na foto passada ou no espelho de agora? Hoje é do jeito que achou que seria? Quantos amigos você jogou fora? Quantos mistérios que você sondava? Quantos você conseguiu entender? Quantos segredos que você guardava hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas mentiras você condenava? Quantas você teve que cometer? Quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor
que havia em você. Quantas canções que você não cantava, hoje assobia para sobreviver. Quantas pessoas que você amava, hoje acredita que amam você. Espero que vocês gostem. O nome dessa música é A Lista, do Oswaldo Montenegro. Se vocês quiserem ver a letra, ela é facinha de encontrar no Google. E olhem para essa lista, né? Olhem com carinho e vejam, se reconheçam dentro dessa lista, se reconheçam dentro dessa letra, olhem para você, vejam os sonhos que você tinha e que hoje você desistiu de sonhar, né? Quais os amigos que você tinha e por que você não os tem mais, porque algumas coisas a gente com o tempo perdem sentido mesmo, inclusive amizades, com o tempo, né? Você tem um afastamento natural, seja por distância geográfica, seja por relações de trabalho, seja por caminhos que você escolhe diferente. Então, a minha sugestão para vocês é revejam essa lista, né? Refaçam essa lista e comece. É linda essa, Catiane, é linda essa letra, né? Então, a minha sugestão para vocês é revisem essa lista, façam essas perguntas e respondam vocês mesmas. Quais eram os seus maiores sonhos? Quais fazem sentido hoje? Quem era você há 10 anos atrás e quem você é hoje? Tá bom? Era essa reflexão que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. A live fica disponível 24 horas aqui no Instagram, no Facebook o vídeo fica disponível por bem mais tempo. Se vocês gostaram, dá um likezinho aí no coração. Se vocês acham que alguma amiga de vocês gostaria de ver esse vídeo, encaminha para ela e chama ela para estar aqui com a gente amanhã, às 20 horas. Para mais um bate-papo, mais uma reflexão, tá bom? Muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês. Um beijo bem grande, boa noite e tchau, tchau. Até amanhã.